Primeiramente, antes do estudo sobre as vestes espirituais, estamos iniciando hoje, semana passada nós falamos sobre vestes, né? Pergunta foi, será que o Senhor Deus se preocupa com a forma do seu povo, viver com a forma do seu povo se vestir? E se preocupa sim com tudo e como você viu. Hoje nós vamos contemplar, iniciar sobre as vestes espirituais, mas antes, é sempre bom que nós lembremos de algumas coisas e devem ficar latentes dentro de nós, sempre vivas. O apóstolo Paulo, irmãos, ele teve um encontro com Jesus e ele era Saulo, né? Um perseguidor. Saulo era o seu nome, Saulo de Tarso, e ele era judeu. Ele era tão zeloso pelo judaísmo que ele ouvia falar de Jesus e ele se revoltava, porque para ele o cristianismo era uma seita e ele ficava revoltado. Então passou a perseguir os cristãos de modo implacável, violento. E Jesus se mostrou a ele. Ele teve um encontro com Jesus e abriu o seu coração por inteiro, abriu a sua vida. E então se tornou um dos maiores apóstolos da igreja primitiva, né? Após a ascensão de Jesus. E Paulo, então, ele percebeu, ele entendeu. Ele usou algumas expressões que estão escritas, né? Ele escreveu. Ele disse que refutou tudo como esterco, ou seja, nada mais tem valor para ganhar a Cristo. A palavra diz. Isso que eu estou falando está na Bíblia? Quem sabe está? A gente não mexia muito, mas um versículo, uma palavra, tá? Que nos mostra o que é ter Jesus na nossa vida, tá? Porque enquanto o cristão não busca conhecer um pouquinho melhor, tem que estar sempre procurando conhecer Jesus. É um erro quando a pessoa diz assim, eu já li a Bíblia toda, eu leio a Bíblia, eu conheço, isso é um erro grave. Às vezes a gente lê um versículo diversas vezes, mas num momento assim muito especial, o Espírito Santo abre, né, aquela revelação e você vê de modo tão claro e tão diferente que você diz, como é que eu não vi dessa forma antes? Às vezes Deus não opera, irmãos, na vida de muitos dos seus filhos, porque o cristão, às vezes, ele fica aquém, não chega à altura da grandeza do Senhor Deus. Ou seja, o reconhecimento, o privilégio que é ter Deus como Pai. O resgate que Jesus Cristo fez, realizou com a sua própria vida, o preço mais alto, que mais ele faria? Que maior valor ele teria a pagar pela vida de um ser humano? Ele dá o sangue até a última gota. Então nós temos que viver esses valores no nosso dia a dia. E principalmente porque o diabo gosta de jogar o ser humano sempre para baixo. Jesus disse que Satanás, ele é o verdadeiro ladrão. Ele rouba, mata e destrói. E Jesus, ele levanta o ser humano. Ele tem o maior prazer em levantar o ser humano. Já visto o fato de, o primeiro acontecimento do encontro com Jesus é que ele lava os pecados, né? Lavou os nossos, quando nós aceitamos, cada um no seu momento, ele lava com seu próprio sangue. Então, a pergunta é essa, existe um valor maior? Então, antes do estudo, tá? Só para, vamos dizer, dar aquele polimento nos valores, vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, Primeira Epístola, primeira aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 5. Você pode ler comigo? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Todos aqui já ouviram muito e já leram bastante aquela palavra que o profeta Osés diz assim, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou. Enquanto o cristão não entende, o mundo vive numa cegueira espiritual desde Adão.
como nós vivemos. Mas a pessoa mesmo aceitando a Jesus, irmãos, se ela não abrir bem o coração e se esforçar para ter uma comunhão com Deus e entender a palavra, pela palavra conhecer esse mundo espiritual que é atuante neste mundo físico, Jesus disse que o diabo ele é ladrão, ele rouba, mata e destrói. Ladrão não pede licença, não avisa, e assim é o diabo. Ele joga os sintomas, joga a doença, ele cria climas, né, de desavenças para causar separação, destruição de casamentos, de relações familiares. Enquanto o cristão não tem a visão espiritual, não entende as artimanhas de Satanás, ele cai nas ciladas, ele cai nos laços, ele cai nos enganos. Você vê quantos casais se casaram por amor e depois, né, a relação sofreu um revertério. Em vez de voltar à prática do primeiro amor, simplesmente houve um esfriamento, uma raiva, um nojo. Satanás é bandido. Ele sabe como destruir. Então, eu chamo atenção para essa palavra porque o apóstolo Paulo não escreveu nada, não escreveu por acaso, que nós fomos enriquecidos nele, em Jesus. A palavra, Jesus é a palavra. Quando a pessoa se converte, irmãos, e ela começa a entender, tá, o mundo espiritual, o posicionamento é diferente. Na vida de cristãos que não se importam em entender a palavra de Deus, em estudar a palavra, como para conhecer esse mundo espiritual, o diabo fica à vontade. Você vê um exemplo disso, é quando o próprio apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Então, muitas vezes o diabo joga as encrencas e as pessoas ficam guerreando entre si. E demônios só fomentando. Combustível à vontade ali. Raiva, ciúme, e às vezes até o combustível da inveja, e bruxarias e coisas assim. As pessoas caem no laço, né? Não conhece o sacrifício do Calvário. Irmãos, o conhecimento do sacrifício do Calvário te dá um posicionamento de herdeiro desse sacrifício. Ou seja, se Jesus pagou esse preço para eu ser filho de Deus, então deixa eu aprender a viver como um filho de Deus. Deixa eu ver como alcançar o coração de Deus, as bênçãos de Deus. O que Deus quer de mim? Como é que eu posso agradar a Deus e andar realmente com Ele? Então o evangelho não é religiosidade, não é religião. É o conhecimento da verdade. É o entendimento da realidade oculta, porque o diabo ele gosta, para ele é favorável quando as pessoas dizem assim, não acredito na existência do diabo. Então ele fica ali para fazer tudo o que já faz. Jesus disse, ele rouba, mata e destrói. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É essa simplicidade. Então o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, não foi por acaso, porque em tudo, em qualquer área da vida, nós podemos e devemos nos enriquecer do conhecimento de Deus, nos enriquecemos pela palavra. Então ele diz, porque em tudo fostes enriquecidos nele, já fomos, em Cristo, em toda a palavra. Satanás não aguenta um confronto com a verdade. Às vezes aquela situação difícil que parece uma verdadeira fortaleza, como também está escrito, uma verdadeira fortaleza, aquilo que parece que não tem jeito, você entra ali com o conhecimento de Deus, usa o poder da palavra de Deus e aquele castelo se desmorona. Jesus, eu estou me fazendo entender? Ou melhor, eu estou falando português? São vários exemplos que eu posso dar aqui nessa simplicidade antes de entrar no estudo das vestes espirituais. Por quê? A nossa forma de falar, ela pode literalmente demonstrar que nós somos filhos de Deus ou que não conhecemos. A pessoa pode ser de Jesus e literalmente ficar presa no mundo físico.
Se somos filhos de Deus, nós temos que falar como Deus fala. Para termos uma sintonia, uma comunhão com o Espírito de Deus e Deus, para que Deus haja na nossa vida, nós temos que pensar como Deus pensa, falar como Deus fala. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas se nós trabalharmos os nossos pensamentos. Vocês viram no domingo, depois que eu encerrei a parte das mídias, falei, não, vamos voltar a orar. Isso é uma realidade, pessoal. Satanás, ele se esconde, ele envia lá os seus demônios e se esconde para tentar conseguir o máximo que ele puder em termos de destruição. E só Jesus pode, a palavra de Deus, esclarecer, ensinar e operar. Então, essa palavra, eu acho que deve estar latente dentro da gente, para nós vermos o quanto nós fomos enriquecidos e às vezes essas riquezas não estão sendo, não se está desfrutando. O sacrifício do Calvário. Tem gente que aceita o sofrimento com uma passividade, não luta nada. É assim mesmo, acontece com todo mundo. Espera aí. Vamos à palavra, ao testamento, e vamos ver se Deus manda que nos conformemos com o sofrimento, com as investidas malignas. Deus não manda nós nos conformarmos. Pelo contrário. Você vê que Deus falou com Josué. Moisés morreu. Josué ficou muito abalado. 40 anos ali. Não era só o líder dele que havia partido. Era o seu amigo. Era o seu pai. Moisés era como um pai para Josué. Era amigão. E Deus disse para Josué, levanta agora. Porque é através de você que esse povo vai herdar a terra. Ou seja, você tem uma missão aqui na terra. Deus tem missão para cada ser humano, irmãos. Às vezes o cristão não atenta nisso. E se desvaloriza a sua vida. Às vezes, naqueles burburinhos de murmuração no dia a dia, droga, isso, aquilo, o diabo vai captando, vai pegando, diz, não dá valor à vida, então vamos lá, força a barra. O cristão está enfraquecido, não se enche do Espírito Santo, cai na tentação de maus pensamentos, droga de vida, não devia ter nascido, e aí fica uma presa fácil. Então o cristão, ele tem que buscar o entendimento e aproveitar o que Jesus dá. Testamento de Deus é coisa séria. Amém, Jesus? Então nós já fomos enriquecidos em Cristo. O que Jesus fez no Calvário por mim? Vamos conhecer. O mundo espiritual, então vamos lá, vamos entender. E aí sim, você passa a ocupar o espaço que Deus te dá, de filho de Deus. Amém, Jesus? Mais um minuto, feche seus olhos, põe as mãos no coração. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe o problema pelo qual você está passando. Ele sabe o que está acontecendo dentro de você. E muito mais, porque você sabe o que está acontecendo na sua vida e à sua volta. Então esse é o momento que devemos pedir, Senhor, ilumina o meu entendimento. Pede isso, Senhor, ilumina o meu entendimento. Para que eu possa ocupar o meu espaço, o meu lugar de filho do Deus vivo, o Deus da criação, que é o Senhor. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus, nós não podemos ser desperdiçadores de tão grande obra e única que Jesus Cristo realizou neste mundo. A nossa redenção, a nossa salvação eterna e o preço que pagou, derramando o seu sangue para lavar os nossos pecados, para que hoje pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus, muito obrigado. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Vamos iniciar então. Nós falamos semana passada sobre as vestes, né? Perguntamos, será que Deus se importa
Se não se importasse, não haveria nada na Bíblia a respeito do assunto, isso é claro, e nós vimos. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles perderam as vestes espirituais, porque físicas eles já não tinham. Eram tão simples e tão inocentes, tão purinhos, que não tinham noção de nudez. Mas eles perderam o revestimento do Espírito de Deus. Eles perderam o sopro do Espírito Santo, que os preenchia. O ser humano sem Deus, sem o Espírito de Deus dentro de si, ele tem um vazio. Se alguém disser que não, você pode ter certeza, porque ele canaliza para alguma coisa. E quem não canaliza para alguma coisa externa, tristeza, amargura, depressão, muitas vezes o ódio, enfim. Um espaço que tem que ser preenchido por Deus. Então ele ficou vazio. E aí ele percebeu, Adão e Eva perceberam que estavam nus, como todos sabem disso, está ali no livro de Gênesis, estudamos semana passada. Eles fizeram aquelas vestes, né, de folhinha de figueira, uma coisinha, eu até trouxe folha de figueira aqui, mostrei. Qualquer movimento ia rasgar, Deus olhou. E o Senhor Deus fez para os dois vestes de peles de animais. Coisa interessante, né? Isso é muito interessante. O cuidado de Deus em vesti-los. Seriam expulsos do paraíso e foram. Teriam filhos. Deus já os ensinou a forma, não é, de estarem aí no mundo físico. Porque agora eles passaram a ser pessoas físicas tão somente porque a parte de Deus eles perderam. Mas as vestes espirituais, como é que é isso? Bom, então vamos aqui pensar. Cremos no que a Bíblia fala, todo mundo diz amém? Amém. O ser humano é um espírito eterno? Nosso espírito nunca terá fim? Não é isso que diz a Bíblia? O ser humano é espírito, alma e corpo? Está lá em Tessalonicenses. Espírito, alma, corpo. Então, o espírito é indestrutível, eterno. Tanto que a Bíblia diz, o cristão quando parte, ele dorme, adormece o sono da morte, mas não é a morte espiritual, é a morte física. O corpo fica, vai ser desfeito, né? Cremado ou sepultado. Aí vestem o morto. Mas aquelas vestes não vão com o espírito para a eternidade. Se ficam na sepultura, vão ser destruídas pelo tempo. Ou como se fala até no populesco, né, o bicho come. Se vai ser cremado, o fogo queima tudo. Mas como é que as pessoas vão se apresentar a Deus? Então a Bíblia fala das vestes da noiva de Cristo, que são as vestes brancas. Mas vestes espirituais que já se recebem aqui nessa terra. Ah, que isso? Bom, nós somos vistos pelo mundo espiritual de modo diferenciado que nos vemos uns aos outros. Quantos aqui dos senhores, de vocês, já leram na Bíblia sobre a armadura de guerra, a armadura de Deus? Quem já leu? Não é uma vestimenta? O diabo não sabe quem está preparado para enfrentá-lo e quem está totalmente desprovido da armadura? Então é um sentido figurado que nos apresenta espiritualmente. Se o cristão está iluminado, se está apagado, se está vestido como filho de Deus, se está com as vestes brancas, representa a santidade. Se tem as vestes de guerra, se não tem. Então isso é uma realidade, irmãos. Um verdadeiro guarda-roupa espiritual, segundo o entendimento e a prática de vida e o momento. Mas muita gente não se importa e nem se preocupa com isso. Uma pessoa que aceita Jesus, então voltando, o pecado de Adão é o pecado original, certo? Amém? Ele atingiu toda a raça humana? Sim. Alguém pensa que existem exceções? Ou que existe alguma exceção? Não existe, eu vou mostrar para você. Abre em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5.
Versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos ler juntos? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quantos? Todos os homens. Por isso, então está aqui, tá registrada, aqui está o registro de que todo ser humano é herdeiro do pecado de Adão. Você diz amém? Está aqui. Olha, eu quando evangelizo, se a pessoa diz assim, eu creio e tal, você crê na Bíblia Sagrada? Tem que dizer assim, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Aí eu digo, encerramos o nosso assunto. Acabou aqui o nosso assunto. O pecado de Adão atingiu toda a raça humana, toda. Então, todo ser humano, ele é herdeiro do pecado de Adão, da desobediência. E somando com os próprios pecados, aceitando a Jesus, então os pecados são lavados pelo grande sacrifício de Jesus, pelo seu sangue. Certo? Muito bem. Adão desobedeceu e perdeu as vestes espirituais. Foi expulso do paraíso, não foi? Ele não foi expulso do paraíso? Ele passou a ser um homem natural. A criancinha nasce peladinha, óbvio, e logo se veste a roupinha no bebezinho e se enrola numa mantinha. E a criancinha vai crescendo e ela vai aprender a se vestir. Só que nós somos um espírito antes de sermos o corpo. Muita gente pensa que o corpo é a roupa do espírito. Não, o corpo não é a roupa. O corpo é a casa do espírito, mas não a roupa. Então, o pecado de Adão atingiu toda a raça humana. Todo ser humano, além de nascer fisicamente nu, ele está espiritualmente nu. Como assim, pastor? No mundo espiritual em estado de vergonha. O pecado deixou o ser humano despido das vestes espirituais. Jesus, o Apocalipse, foi o próprio Senhor Jesus Cristo dando ao João, que andou com ele, ao seu lado, o apóstolo, lá na ilha de Patmos, um presídio na época de segurança máxima, para os piores facínoras, só porque ele pregava o evangelho, né? Satanás, ele tem um desespero contra a pregação do evangelho, porque sabe que o ser humano está literalmente sem Deus, apagado, lâmpada apagada e despido. E uma pessoa aceita Jesus, ela recebe o que foi perdido por Adão. Jesus no Apocalipse, ele fala da nudez espiritual. E Jesus dá um conselho para que se compre as vestes espirituais. Então vamos começar essa compreensão lá no Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 18. Podemos juntos? Vamos ler? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Tá uma paradinha, porque dali em diante vai falar do colírio para comprar. Não é o colírio da farmácia. É a unção do Espírito Santo, né? A revelação da palavra. Pega o pedacinho das vestes aqui. Então Jesus está dizendo, aconselho-te. Conselho de Jesus. Te aconselho. Aconselho-te que de mim compres. Aí ele fala do ouro. E logo a seguir ele fala das vestes. Né? E vestes o quê? Brancas. Jesus não está falando de vestes físicas, irmãos. Eu, por exemplo, gosto de roupa branca. Gosto muito de roupa branca, toda branca. Gosto de roupa preta, toda preta. Gosto mesmo. Como também uma estampa, alguma coisa, mas o branco e o preto eu acho que... Só que Jesus não está falando de vestes físicas. Ele está falando de vestes espirituais. Uma vida sem pecado. Ah, é difícil? Não.
Aquilo que você vai ouvindo da palavra de Deus, que vai te mostrando onde você está errando. Você tem o respeito e o temor a Deus de ir corrigindo? Você está se vestindo de branco. Ou seja, você está se santificando. Exatamente. Então, vestes brancas significa vida sem pecado. Ou seja, vai abandonando os erros. Há coisas, irmãos, que são verdadeiros vícios. Há exemplo disso, pessoas rancorosas que ficam com raiva à toa, sujam o coração. Sujaram o coração, estão com as vestes espirituais sujas. Há pessoas que não medem as palavras, soltam palavras torpes, pesadas, não se importam com nada. Literalmente jorram o lixo da raiva, das palavras pesadíssimas, até como se fala palavrões. E a pessoa tem uma Bíblia na mão, ela diz que ela é de Jesus. Então o cristão ele vai aprendendo de Jesus e vai se enriquecendo daquilo que vem de Deus. A leitura da palavra de Deus com o coração, irmãos, é fundamental. Querendo ou não, nós temos que estar citando o que Deus falou com Josué. Ele disse: Josué, não se aparte da tua boca o livro deste. O cristão não pode cansar de ouvir isso, irmãos. Não tira da tua boca, mas se as palavras não entrarem no coração, não é? Vai ser mera cortina decorativa. A pessoa fala versículos, mas não tem a palavra no coração, não tem o temor no coração. Vestes brancas, aconselho que de mim, da palavra, compres um esforço. É esforço, irmãos. Quem pode ajudar o cristão, tá? Nos momentos difíceis, nos momentos de pressão? O Espírito Santo. A oração, a comunhão com Deus em oração é fundamental. E a meditação, a leitura da palavra, a leitura e meditação, reflexão na palavra, tá? Para que haja esse novo conteúdo dentro. É necessário que toda pessoa que tem um encontro com Jesus e quer realmente amar a Deus e quer o Espírito de Deus agindo na sua vida, que dedique tempo a ouvir a palavra de Deus, a leitura da palavra. E vá fazendo sua reciclagem. Eu falava besteirada mesmo. Eu murmurava muito. Eu vivia uma vida muito para baixo, que eu não valia nada, que a minha vida era uma porcaria. Eu estou vendo na palavra que tudo é diferente. Você leu comigo lá, em tudo fostes enriquecidos nele. Jesus, irmãos, ele fez todo o sacrifício para nos tirar do estado de miséria que Adão deixou, a raça humana. Adão era um homem, ele e Eva eram preenchidos. Paz abundante, o Espírito de Deus habitava neles. Deus falava com eles pessoalmente todos os dias. Uma pureza incrível, uma simplicidade tremenda. As riquezas do jardim do Éden, a natureza que Deus criou para eles. E aí a desobediência. Então desobedecem, passam por cima da palavra de Deus e a palavra vai se cumprir. Então eles perdem a comunhão com Deus, eles perdem a luz de Cristo, a luz do céu, eles perdem as vestes espirituais. Quantos aqui acreditam no que a Bíblia fala sobre os anjos? Anjos são espíritos, mas no mundo espiritual eles se veem como nós nos vemos a nós mesmos, pessoas físicas. Eles se veem. Pois os anjos também nos observam. E como é que eles nos veem? Tão somente da forma física? Claro que não. Se nós temos a luz de Cristo, nós estamos iluminados, o entendimento. Como é que eu vivo? Como é que eu falo? Eu realmente assumo que eu sou filho de Deus? Eu visualizo o mundo espiritual para agir espiritualmente? O apóstolo Paulo diz que as nossas armas não são carnais. São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você vê que pelo poder da oração, o Espírito Santo pode tocar o coração de uma pessoa que do ódio é quebrantada e reconhece os seus erros. Casamentos reconstruídos.
aquele castelo do diabo desmorona completamente. A maldição da miséria, o diabo joga uma pessoa num fundo de poço violento. A pessoa tem um encontro real com Jesus. A Bíblia diz, Jesus vai e levanta o caído, ele levanta do lixo. Ele dá inspiração. A luz de Cristo afasta demônios, ou seja, o entendimento. O cristão se posiciona. Então a pessoa que aceita Jesus, irmãos, ela sai daquele estado de miséria que Adão deixou. Então agora Jesus diz, compra as vestes brancas. Ou seja, vai se santificando. E para isso é necessário pagar um preço. Vou te dar um exemplo. É muito mais fácil viver uma vida, aspas, livre, que é o que as pessoas dizem, e falar qualquer coisa que se tem vontade. Fala tudo que tem vontade. O diabo provoca, cria uma raiva, abre a boca e solta toda a sujeira. Está satisfeito porque falou tudo que queria? Se sujou à vontade? Paga o preço de se segurar. Como é que se chama isso? Domínio próprio. Negue-se a si mesmo. Ou seja, eu não vou fazer a vontade do diabo. Ele quer me sujar, ele quer que eu entre na contenda, ele quer que eu solte a língua. Mas eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Filho de Deus não se suja. Filho de Deus não abre a boca para falar besteira, para falar bobagem. Esse é o preço. Por isso que Jesus disse, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo e vestes brancas. Mas é bom atentarmos, e logo a seguir Jesus diz, para que não apareça a vergonha, dá uma olhadinha de novo aqui, vai. Então a primeira parte fala do ouro, aconselho que de mim compres ouro provado, dá uma paradinha. Esse ouro, irmãos, nos tempos bíblicos, não havia esse mercado financeiro que existe hoje, né, na entrada do terceiro milênio. Então as pessoas investiam. Quem queria investir pesado, investir alto, investia em ouro. Barras de ouro, investia em ouro. Então Jesus está usando a figura do ouro para dizer, eu te aconselho que compres ouro purificado de mim, compra de mim. O que é isso que está dizendo? Compre os verdadeiros valores. Compre o conhecimento de Deus para não deixar o diabo destruir a tua vida. Como o diabo gosta, irmãos, quando ele joga uma picuinha que começa uma encrenquinha entre marido e mulher, e a pessoa deita com o coração sujo e com os pensamentos a mil trabalhando, e ali ele vai jogando o combustível dele. A pessoa no dia seguinte, em vez de levantar e dar um sorriso e pedir perdão, ela acorda com ódio querendo devorar. E dali só vai piorar. Por quê? Porque não está comprando o verdadeiro valor para entender o mundo espiritual. Aconselho que de mim compres. Compre os maiores valores. Você sabe, um dos maiores valores que você compra com entendimento é quando você libera perdão. Quando você quebranta o coração e libera um perdão, sabe o que acontece? O diabo perdeu. Agora guarda no teu coração a raiva, alimenta. Você está literalmente não se enriquecendo, mas enriquecendo o teu pior inimigo, que é o diabo. É ele que quer o fim do teu casamento, ele que quer o cristão doente, arrebentado, porque ele faz isso com a sociedade, com a humanidade. Dá compaixão quando você escuta as pessoas que não conhecem a Jesus. Estou na fila esperando me chamarem para cirurgia. Mas se demorar, não tem mais jeito. A pessoa não tem noção de nada. Mas assim, não repreende nada. Não tem conhecimento que Jesus Cristo fez uma obra tremenda para essa pessoa repreender o mal. Para chamar as bênçãos de Deus para a sua vida. Compre esse ouro, é o conhecimento de Jesus Cristo. Paga um preço. Consagrações. As orações. A busca do entendimento, um estudo da palavra de Deus, como estamos aqui hoje. Vestes brancas. Então, o branco representa vida sem pecado. Vocês vão lembrar o que Jesus falou com os discípulos, mas eu vou mostrar lá. Jesus virou para os discípulos e disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, quando ela mostra os nossos erros, ou um erro que nós estamos cometendo, e nós
eu estou errando nisso. Então eu vou corrigir isso. Acabei de lavar as minhas vestes. Lavei meu coração, lavei meus pensamentos, lavei minha boca. Está dando para entender? Está lá em João 15:3, dá uma olhadinha. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. João 15:3. Quem lê comigo? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o sentido que Jesus está falando com os discípulos, ele fala conosco. Ele está dizendo, ó, vocês já se limparam pela palavra. Então, alguém tinha uma facilidade incrível de sujar seu coração com raiva, com ira e até com ódio. Mas você entendeu que isso te põe contra Deus e que favorece o diabo. Como o diabo gosta de gente rancorosa. Porque fica fácil demais ele criar encrenca entre as pessoas, sim ou não? Amigos, parentes, então marido e mulher, parente, irmãos e vizinhos, e a família, a gema da família. Enfim, como o diabo gosta. Aí você entendeu que se você liberar perdão e deixar aquele fato para trás, esquecer, mas olhar para as pessoas com um coração de perdão, com simplicidade, o diabo sabe que não vai ter mais espaço. Ele não vai conseguir mais colocar ódio no seu coração. Então você se limpou daquilo que você guardava que te sujava. Isso sujava também as vestes espirituais. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela sai da nudez espiritual. Então é um sentido figurado. Adão ficou despido das vestes espirituais, ficou exposto. Jesus em Apocalipse diz, né, que compres vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, o cristão em pecado, ele está como? Despido, exatamente. Então, à medida em que você vai entendendo a palavra e praticando, você está se vestindo de branco. E lavando essas vestes. Então, o pecado de Adão deixou o ser humano em total vergonha, caído, espiritualmente caído. Quando Deus falou, Adão, no dia em que você comer do fruto, né, você morre. Aí o diabo veio e disse para Eva, vocês não vão morrer não. Satanás chamou Deus de mentiroso para Eva. Disse, não, ele falou que no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer? Vão não, vocês vão ser como ele. O diabo diz mentindo Deus. O Senhor Jesus diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Tá? Ele é enganador, mentiroso e pai da mentira. Então o diabo ele gosta, irmãos, de expor as pessoas à vergonha. E quando o cristão está em pecado, ele está espiritualmente nu, exposto à vergonha diante de todo o mundo espiritual. Como o diabo gosta que o cristão se suje. Desde sentimentos, pensamentos, palavras torpes, vida suja, vida errada. Bota os olhos em pornografia. Sujou não só os olhos, mas sujou o cérebro, porque a imagem foi captada. Daí a gente vê os resultados no mundo, no mundão. Sujeito abrasado por pedofilia. Por quê? Porque aquilo entrou dentro dele, abrasou o corpo dele. O Espírito Santo diz em Provérbios, tomará alguém fogo em seu seio, sem que as suas vestes se incendeiem, se queimem? Ou seja, a pessoa tem o prazer do pecado, incendeia o corpo, as vestes se perdem. Então, a santidade veste, o pecado desnuda, deixa a pessoa espiritualmente nua. E Deus usa essa linguagem figurada em várias partes da Bíblia. Então, o pecado de Adão, só para a gente rever rapidamente, tá? Nós somos estudiosos da palavra, não somos? Gênesis capítulo 3, versículo 7. Vamos relembrar rapidamente de semana passada. De 7 a 9. Gênesis capítulo 3, versículos de 7 a 9.
Então, versículo 7. Vai junto comigo? Vamos juntos? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor a Adão e disse-lhe: onde estás? Vamos no 10. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Por quê? Então o ser humano é espírito, alma e corpo. O corpo não é a veste do espírito, é a casa de Deus. A veste espiritual, as vestes espirituais são exatamente a nossa prática da palavra de Deus. Ouvir a Deus, a obediência a Deus, colocando a palavra em prática. Então estamos nos vestindo. Então o Adão, ele deixou de ouvir a Deus. Eva ouviu Satanás, obedeceu ao diabo. A vontade, atendeu a sua própria vontade, deu a fruta para o Adão e ele comeu. Muito bem. Então o pecado os deixou despidos. Perderam completamente as vestes espirituais. Porque as físicas, como já sabemos, eles já não tinham, não precisavam. Tá. Então o Senhor Deus fez as vestes físicas para eles, mas as espirituais eles perderam porque eles foram jogados fora do paraíso. Quando uma pessoa aceita Jesus, irmãos, através do sacrifício de Jesus, ela volta à comunhão com Deus. É a reconciliação. Jesus veio do céu fazer a reconciliação. Fazer o resgate, pegar o ser humano que está perdido e traz a presença de Deus para ser filho, filha de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, o Evangelho de João diz assim, todas as letras. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem. Então vamos lembrar aqui da figura do filho pródigo. Porque na verdade, irmãos, o filho pródigo, ele é o mundano que deixa a comunhão do pai. É a representação de Adão, tá? Que preferiu a desobediência. Ganhou o mundo, perdeu a comunhão com Deus. E ele volta para o pai. A primeira coisa que o pai faz é tirá-lo da vergonha, daquele estado maltrapilho e mandar que vistam nele a melhor roupa. Então aquela veste é uma simbologia. O pai dizendo, eu quero meu filho como meu filho, eu quero meu filho bem vestido. A primeira coisa, irmãos, que o cristão ganha quando aceita Jesus é o direito de ser chamado filho de Deus, passa a ser conhecido pelos anjos de Deus como filho, como filha, porque o nome é registrado no céu. Mas o pecado de Adão não deixou o ser humano despido? Aceitando a Jesus, ganha a primeira vestimenta espiritual, que está lá em Isaías 61:10. Isaías 61:10. Quem lê comigo? Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu e me cobriu. Dá uma paradinha. Veste de honra. A primeira veste é a veste de salvação. Salvação. Aceitar a Jesus não é ser salvo eternamente? Então, a primeira vestimenta. Pensa assim, num sentido figurado. Adão não perdeu as vestes espirituais? Então, diante dos anjos de Deus e dos demônios, ele está em estado de vergonha. Aí aceitou Jesus. Logo o Senhor dá uma veste para ele. Vamos vestir. Agora é filho de Deus. Veste de salvação. E quando, irmãos, os cristãos não são ensinados
a se santificar, a viverem em santidade. Ah, você gosta de falar besteira? Isso não tem nada demais não. Deus sabe que você é um ser humano, o ser humano é falho. Ah, você está com raiva? Ah, você é um ser humano. Claro que Deus entende tudo. O sujeito suja o coração, suja a boca, suja os olhos, suja o cérebro, né? Se prostitui, isso é fraqueza. Alguém já ouviu alguma coisa assim? Olha, também não é assim não, porque pecado, qual é o problema do pecado? O corpo não vai ser desfeito? O corpo vai ser desfeito, vai ser sepultado. Alguém já ouviu esse tipo de coisa? Não brinca, meu. Não brinca. O corpo é templo do Espírito Santo, mas dentro dele está o Espírito. O Espírito é o nosso coração. Deita para dormir com raiva, para ver se o diabo não arma, se ele não vai lá atuar, preparar o terreno para lá na frente, até usar para alguma coisa tenebrosa, uma vingança. Todo mundo pensa que quem faz o mal já vive com o mal dentro de si. Tanta gente cometeu uma loucura por vingança. Por quê? Porque o ódio cresceu no coração por uma injustiça. Não foi ensinada a se lavar, não foi ensinada a limpar o coração e perdoar. Quantas vezes a gente ouve crimes em família? Ah, foi vingança. Por quê? Dia desses eu vi uma matéria que eu fiquei arrepiada. O pai violentava a filha sexualmente desde os 5 aninhos da menina. O pai biológico. E ela não tinha saída porque ele dizia que se ela falasse com a mãe, ele matava a mãe dela. Só que a coisa não ficou nesses termos. A mãe sabia e não fez nada. Ela nutriu ódio pela mãe, mas muito mais pelo pai. Quando ela ficou adulta, esperou o pai chegar bêbado. Quando ele chegou bem bêbado, que ele estava a ponto de cair, ela o matou. Ela era uma pessoa perversa? Não. Ela foi tomada pelo ódio. O ódio tomou conta. Sofreu uma injustiça violenta. Uma inocente que cometeu um assassinato. Mas ela é inocente. Sim ou não? O combustível que a moveu foi o ódio. Uma sede de vingança pelo que ela sofreu. Aí as opiniões ficam divididas. A gente não vai entrar nesse mérito. Nós vamos entrar no fato, você vê, o pai. Se ele não fosse um sujeito animal, sujo demais, nunca tocaria na filha. Ele teria que proteger a filha. Ela era inocente, mas cometeu um assassinato. Porque o ódio foi o combustível. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela libera o perdão, ela tem o seu nome no livro da vida, até antes de receber, de liberar o perdão, porque aceitou Jesus, ela vai aprender a viver de coração limpo. Não vai ser mais atingida pelo diabo. Agora vai ter autoridade sobre Satanás. Mas a pessoa que aceita Jesus, então ela tem um nome escrito no céu e ganha a primeira veste espiritual, que é a veste de salvação. É o pai recebendo como filho, como filha e dando a primeira veste, para que não apareça a vergonha da nudez. E quando os pastores, irmãos, dizem que pecado é normal, e quando é uma coisa tão absurda, irmãos, mas tão absurda, o moço é casado, o diabo joga uma encrenca violenta entre o casal, ele sai de casa, arruma uma namorada, leva para a igreja, o pastor bota os dois para fazer a obra. As pinhas, as pinhas, as pinhas. Que obra? Que obra é essa? Que obra? Os dois estão, a esposa está revoltada. A namorada é amante. É que os amantes, as nomenclaturas mudaram, né? Completamente.
O cidadão é casado, tem filhos, mas se juntou com a mocinha, começou a frequentar cultos direitinho, ou seja, participação ativa. Vamos lá fazer a obra. E aí surge uma encrenca com a namorada, e aí não quer ir na igreja e vem para a nossa igreja e vem falar comigo. E numa conversa curta, breve, eu faço a obra. Eu falei, como é que é? Que obra? Eu falei, que obra? Você desmorona a sua casa e não reconstrói? Você desmoronou seu casamento. Vamos lá reconstruir? Mas eu estou satisfeito do jeito que eu estou. Eu vim pedir a senhora para a senhora orar para eu voltar para minha namorada. E eu falei, moça, eu não bebi meu juízo. Quase que eu falei para ele, você não vai roubar as minhas vestes. Falei, você tem que reconstruir seu casamento. É uma longa história. Mas o pastor lá me botou para fazer a obra sabendo que ela é minha namorada. Falei, vocês dormem juntos? Sim. E o pastor botou. Deixa eu mostrar para vocês a igreja de Sardes, Apocalipse 3. Dá uma olhadinha. Tem gente que gosta da igreja de Sardes, irmãos. Vai comigo na igreja de Sardes. Não, mas eu não vou entrar lá. Apocalipse capítulo 3. Vocês sabem que o anjo da igreja é pastor titular, né? Então lê aqui, capítulo 3, quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, e as 7 estrelas, as lideranças. Eu sei as tuas obras, vai comigo, vai. Eu sei as tuas obras, que tens nome e de que vives e estás. Há muita gente, meu irmão. Tem muita gente famosa que espiritualmente está morta. Está morta. Que isso, pastor? Onde já se viu, irmãos? O rapaz chegou para mim, outro caso. Estava chegando o Natal. Pastora, eu trabalho numa multinacional e aí tem a festa de encerramento de ano. E tem muita festa, é muita festa. Aí tem brinde, aí todo mundo bebe, tal, mas é socialmente, não tem problema não, né, pastor? Eu falei, o que o senhor quer dizer com beber socialmente? Ele disse, não, um brindezinho, uma taça. Eu falei, como é que é? É, uma taça, um brinde. Eu falei, olha, eu entendo o seguinte, se pode beber, então pode beber. Se vai beber uma taça, qual é a diferença de beber 10? Você fuma? Não, cruz credo, já larguei há muito tempo. Qual era o problema você fumar um cigarrinho ou fumar uma carteira, uma massa inteira? Quem largou o cigarro vai dizer só umzinho por dia. Quem largou a bebida vai dizer assim, é só numa festinha. Quem largou a prostituição vai dizer, é só quando der uma raiva, um probleminha no casamento, por favor. Eu falei para ele, amigo, quem bebe um copo pode beber um barril inteiro. Fica à vontade. Não voltou mais na igreja. Perdi o membro do corpo que não era membro. Era amiguinho do mundo. Então tem gente que procura igreja cujo pastor, não é, fale o que agrada, mas não sabe como Jesus está vendo aquela liderança, aquela pessoa. Jesus foi quem disse, ó, você tem nome, olha só, eu sei as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto, espiritualmente estava morto. Todo ser humano até encontrar Jesus, espiritualmente está morto no pecado de Adão. O salário do pecado é a morte, está lá em Romanos 6, 23. Vai comigo no versículo 2, nós vamos ler isso aqui tudo. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Tá uma paradinha. Quem quer fazer renúncias
dos prazeres para agradar a Jesus. Ah, para, vocês são fanáticos. Pô, não pode beber socialmente numa festinha. Pô, não pode falar umas besteirinhas de vez em quando, qual é o problema? Então, de besteirinha em besteirinha, de golinho em golinho, e as brechinhas estão abertas. Uma pessoa que vai se botar com isso? Imagina. Continuando, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram o quê? Dá uma paradinha. Esse pastor tinha dentro da igreja algumas pessoas que não concordavam com a forma de vida dele, como ele ensinava. Não, sei. Qual o problema de você beber socialmente? Fica à vontade, meu filho, não tem problema não. Sua namoradinha, Deus não está vendo que a tua mulher é uma megera? Deus está vendo. Qual o problema de você ter a namoradinha? Não tem problema não, meu filho. Aí Deus olhou e disse, eu não estou achando que as tuas obras não estão boas. Mas você tem algumas pessoas dentro da sua igreja, em Sardes, que não contaminaram as suas vestes. Olha as vestes aí. Continuando e voltando então. Versículo 3. 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão o quê? De branco, porquanto são dignas disso. 5, vai. Quem vai comigo no 5? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, povo de Deus, o Espírito Santo fala na palavra. Aponta assim para a sua Bíblia. Diz o Espírito Santo, fala nesta palavra. Pois é, irmãos, a palavra escrita, ó. O Espírito Santo fala na palavra. Mas há pessoas que preferem procurar pregadores que falem aquilo que lhes agrada. Vou te dar outro exemplo. Tem gente que odeia o dízimo, ouvir falar de dízimo. Então procura alguma igreja onde o pastor não fale em dízimo. Como tem os que gostam de bebida social, os que gostam, né, dos namoros picantes, das conversas. Não. Eu agora estou numa igreja que eu estou satisfeito, porque o pastor concorda comigo. O pastor de Sardes concordava com todo mundo, só que ele tinha um pequeno grupo que não concordava com o pecado. E permaneceram guardando as suas vestes. Pastor, isso tudo é para cá? Eclesiastes, capítulo 9. As vestes brancas aqui nesta terra. Vestes espirituais. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Depois de Provérbios, né, tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 9, versículo 8. Quem lê comigo? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo. O óleo é a cobertura do Espírito Santo. Você que reconhece a presença do Espírito de Deus e que o adora. Mas em primeiro lugar vem, em todo tempo sejam o quê? Alvas as tuas vestes. Em todo tempo. Em todo tempo. Por que em todo tempo? É fácil você se manter com o coração calminho, limpinho, purinho, quando todo mundo concorda com você, sim ou não? E quando as pressões vêm violentas, quando vem aquele momento para te enraivecer? Pastor, eu solto a minha língua. Aí você baba um bocado em cima da roupa, hein? Não suje suas vestes, não.
que é preciso, pastora? Pois é, irmãos. Uma consagraçãozinha de vez em quando, mas a busca do Espírito Santo e pedir mesmo, o Espírito Santo me ajuda, Senhor. O Espírito Santo, irmãos, ele nos faz, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E ele é santo, santo, santo. Então ele ajuda na santificação. Exemplo dessa ajuda, ele faz você lembrar de uma palavra que vai te refrear no momento em que você vai tomar uma atitude, fazer alguma coisa, falar alguma coisa, vem dentro de você. Vamos lá. Sede santo, porque eu sou santo. Guarda o teu coração. A boca do justo é manancial de vida. Isso vem, você lembra e você diz, como eu posso ir contra o meu Deus? Aí você conserva as suas vestes limpinhas, branquinhas e não as sujas. O diabo gosta demais, irmãos. Ele gosta de sujar as vestes do cristão, ou melhor, que o cristão se suje e que o cristão que ele perca as suas vestes. Como tem cristão, quando fica com raiva, meu irmão, sai de perto. Quero saber de santidade, ou chega, não aguento mais, eu vou falar tudo que eu quero. Quanta gente cai no estado em que estava antes de encontrar Jesus. Então, o ser humano, antes de aceitar Jesus, ele está dentro do pecado de Adão, do contexto. Despido espiritualmente. Lâmpada apagada sem a luz de Cristo. Não tem o nome no livro da vida. Vocês leram lá na carta, a carta de Sardes, né, que nós acabamos de ler. Você viu Jesus dizendo para aquele pastor de Sardes, dizendo, eu contemplei as tuas obras, não são boas diante de Deus. Mas você tem alguns dentro da igreja que não sujaram, não contaminaram as suas vestes. Ou seja, esses não seguiram esses ensinamentos. Irmãos, povo de Deus, é a palavra. Quem quiser agradar a Deus, deve ouvir, ler a palavra de Deus. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos lava, é a palavra que nos ilumina, é a palavra de Deus que nos veste. Diga graças a Deus. Curve a sua fronte. Nosso Deus, muito obrigada. Que coisa linda são as vestes espirituais. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é tremendo. O Senhor disse, aconselho-te. Nós vamos guardar o teu conselho. Agora é você. Essa parte ninguém pode fazer por você. Você leu, você ouviu. As palavras do Senhor Deus são para todos que queiram. Sem acepção, sem diferença. Aconselho-te, Jesus disse, que de mim compres. Então há um preço a ser pago pelas vestes espirituais. Mas é maravilhoso saber que podemos agradar a Deus e viver à altura de verdadeiros filhos de Deus. Para encarar o inferno e não encararmos o inferno despidos, porque ninguém resistiria. Nosso Deus, muito obrigada, Pai, pelas vestes espirituais, pelas vestes brancas, vida sem pecado, pelas vestes da salvação desde o dia que recebemos a Jesus, pelo nosso nome no livro da vida, porque somos filhos de Deus. Obrigada, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal?